contasse uma história? Se eu te contasse uma história, você acreditaria? Como é que eu te conto essa história, hein? Ontem, moço, eu vi uma criança. Ela carregava um livro na mão. E então eu pensei, como é que eu vou contar pra ela que toda essa história de libertação era mentira? Mas agora eu vou te contar. Porque ontem mesmo eu vi uma criança com fome. Como é que um país que planta 3 milhões de toneladas de feijão por ano ainda respira fome? Ainda passa Que fome. sentido tem não ter reforma agrária no Brasil? Fome. Fome. No ano de 2020, o Brasil enfrenta o impacto de uma pandemia global. Os brasileiros, sem respaldo político do atual presidente, enfrentam o maior aumento da história no combustível. E inflações sobe de 30% no saco de arroz. Durante o governo dele aconteceram muitas coisas, né, professor? Olha, durante seu governo, muitas coisas aconteceram sim. Por exemplo, o número de mortes de pessoas LGBTQIA+, indígenas e negras teve um aumento significativo desde seus posicionamentos políticos. Mas em que página tá isso? Foi aí que eu descobri o que eles não nos contam no livro de história. Nunca tive nada contra esse presidente, não. Mas não podemos negar o fato de que sua gestão tem sido uma das piores da história. Até o momento, né? O descaso do presidente contra a vacinação trouxe a infeliz morte de diversos brasileiros. E o povo ainda passa fome. Quando eu era adolescente, eu participei de um projeto social. Foram 7 dias integrais numa escola. Eu já tinha os olhos abertos, mas foi aí que eu vi. Foi aí que eu vi o que os livros de história não nos contaram. Foi aí que eu vi uma legião de sementes de feijão sendo fertilizadas e cheia de cores. Foi aí que eu vi também o que eles não nos contaram. Mas eu vou te contar. Ei, você já ouviu falar de um indígena chamado Tibira? Não, quem é ele? Pra falar a verdade, Tibira não é um nome, mas sim como os indígenas se referiam a indígenas homossexuais. Isso não é ofensivo? Pra falar a verdade, eu não sei muito bem disso, né? Por causa que, como não é retratado nas escolas, a história meio que tem um apagamento. Uma coisa que é muito interessante e triste ao mesmo tempo é como foi a morte do Tibira. E como é que ele morreu? Você acredita se eu falar pra você que ele morreu pelos policiais da época dentro de um canhão? Nossa, e pensar que até hoje LGBTs morrem de maneiras muito parecidas. Sim, isso é algo que a gente tem que mostrar pro mundo. De equidade e liberdade.